Olá, sejam bem-vindos ao Vivemos numa Sociedade. Como é que estão desde a semana passada? Estamos lá, complexos. Bem, Parece que fui a ontem. Eu tenho pena de nos reunirmos nestas condições solenes. É um dia triste, uma semana triste, um mês triste. Eu vou estar a ter isto até 2025. Isto para quem já sabem o que é que nós estamos a falar, de certeza, isto é um especial de luto por uma grande mulher. A maior mulher. A maior mulher. Ela tinha para aí tipo 2,5 metros. Rainha Isabel II, RIP, com ponto de exclamação, como a Ana Gomes faria. Temos aqui 3 especialistas, comentadores reais, especialistas na família real. A Rita, a Catarina e o João. Saudações. Todos eles têm tanto mérito como qualquer pessoa na família real para poder falar sobre este assunto, acho eu. Sim. Eu comi uma vez no Rei dos Leitões. Portanto. Eu já li diversos tweets, inclusivamente em inglês, sobre o assunto. Estou plenamente confiante nas minhas capacidades. E tu, Rita? eu tenho namorado em inglês, portanto. Pronto. Esquece. Aí tens. Foi por... CNN, para Prime visão, Time. já, sim. E ele está triste? Como é que ele está? Está devastado? Ele foi para a Inglaterra, inclusivamente. Ver a Está rainha, no- ficar Sim, na claro que fila. sim. Claro É. que sim, sim. Ficou muito tempo na fila. Ficou. Não, claro que ele foi para a Inglaterra por acaso, mas Por não, acaso. Não Uau, ficou, que coincidência Ele vai temporal para a interessante. Inglaterra e de repente a rainha morre. Uau. não ficou na fila e pronto, mas É my recebeu sentimentos Legend. de muita gente. Todas as pessoas lhe estavam a dar os seus sinceros sentimentos. É como se morresse uma avó, não é? É, Até é. nós que estamos aqui longe é como se fosse uma avó. Opa, eu honestamente proponho um minuto de silêncio. Não sei quanto a vocês. É, Acho que era o mínimo que podíamos é, fazer. Acho, é acho que respeitável. devíamos fazer pelo menos um minuto de silêncio. No mínimo. Espero que as pessoas em casa nos Eu para mim acompanhem. fazia 10, mas também não quero estar Sim, a não queres amassar. impor, não é? Não quero Um minuto de impor. silêncio por cada ano. De rainha. Vida da Acho que Por mim era isso. Aliás, eu até apelo. 96 minutos de silêncio. Os Até 2 lá- próximos episódios vão Está, ser. é um ser jogo assim. mais desconto. Isso. Eu apelo a quem está a ouvir-nos lá em casa ou onde quer que nos estejam a ouvir que pausem o vídeo agora durante, cá está, 96 minutos Uhum. para poderem sentir o peso connosco. Peso da memória. Vamos então fazer este minuto de silêncio Então, a vamos. contar a partir de agora. Pronto, corta aqui depois então. Sim, e depois Sim. a gente mete o silêncio em pós-produção. Sim. Não há Ok. problema. Não vamos estar a perder um minuto de 96 vida. minutos. Falar Um da minuto. velha, né? Sim. Ainda Tenho por cima tanta tá- pena. Depois editas tu, edito eu. Acho que és tu, não é? Sim, mas Mas pronto, estou cheio de basicamente fome. é pôr um Sim. minuto. Sim, Cheio de fome. A seguir já vamos jantar. Pá, podias ter comido antes de ir. Tá? É tipo... Podia, mas não tive tempo. Mas sabes o que é que me irrita? O pessoal tipo a dizer, estão a celebrar, não sei o quê. Mas celebrar o quê? Ela viveu 96 anos, o Sim. que é que há para celebrar? Vocês viram que houve um navio britânico que deu tipo 96 tiros, uma salva de 96 tiros. Tiveram que avisar. Adorava Na que fosse 96 ao largo tiros de numa Portugal, pessoa, sim. tiveram que avisar a população de Setúbal, acho que foi a Ai, zona de Setúbal. pois foi. Não mataram foi. nenhum pombo, nem nada. Devem ter As balas pombos, perdidas. gaivotas. Será que isso foi a ideia do vice-almirante? Deve ter sido uma noite cheia para não ser. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa cidade que vale a pena. O problema é quando nós vivemos numa sociedade. Aprendi esta semana que a Rainha Isabel II não é a única mulher no mundo e temos que falar sobre as mulheres De todo o mundo. de todo o mundo. De todos os países, Por ordem alfabética, conselhos. acho eu, podemos começar pela Anabela. Sim, lá está. Deixa-me só dizer, nós fomos acusados, os quatro, especificamente os quatro, de não dar Há listas atenção nossos quatro. aos assuntos que concernem as mulheres de outras coordenadas. Portanto, eu gostaria, em meu nome e dos meus colegas aqui Eu subscrevo, de resto. do programa da Áudio Independente Vivemos numa Sociedade, de expressar a nossa solidariedade para com as mulheres do Afeganistão, da África do Sul, da Albânia, da Alemanha, de Andorra, de Angola, da Antigua e Barbuda, da Arábia Saudita, da Argélia, da Argentina, da Arménia, da Austrália, da Áustria, do Azerbaijão, das Bahamas, do Bangladesh, dos Barbados, do Bahrein, da Bélgica, do Belize, do Benin, da Bielorrússia, da Bolívia, da Bósnia e Herzegovina, da Botsuana, do Brasil, do Brunei, da Bulgária, do Burkina Faso, do Burundi, do Butão, de Cabo Verde, de Camarões, do Camboja, Canadá, Catar, Cazaquistão, Chad, Chile, China, Chipre, Colômbia, Comores, Camarões, Congo, Brazzaville, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Kosovo, Costa do Marfim,
Marfim, Costa Rica, Croácia, do Kuwait, Cuba, da Dinamarca, da Dubínica ou da República Dominicana, do Egito, ou Egipto, Emirados Árabes Unidos, Equador, Eritreia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Eswatini, Estado da Palestina, Estados Unidos, Estónia, Etiópia, Fiji, Filipinas, Finlândia, França, Gabão, Gâmbia, Gana, Geórgia, Granada, Grécia, Guatemala, Guiana, Guiné Equatorial, Guiné-Bissau, Haiti, Honduras, Hungria, Iémen, Ilhas Marshall, Índia, Indonésia, Irão, Iraque, Irlanda, Islândia, Israel, Itália, Jamaica, Japão, Djibouti, Jordânia, Laos, Lesoto, Letónia, Líbano, Libéria, Líbia, Liechtenstein, Lituânia, Luxemburgo, Macedónia do Norte, Madagascar, Malásia, Malaui, Maldivas, Mali, Malta, Marrocos, Maurícia, Mauritânia, México, Mianmar, Micronésia, Moçambique, Moldávia, Mónaco, Mongólia, Montenegro, Namíbia, Nauru, Nepal, Nicarágua, Níger, Nigéria, Noruega, Nova Zelândia, Omã, Países Baixos, Palau, Panamá, Papua Nova Guiné, Paquistão, Paraguai, Peru, Polónia, Portugal, Quénia, Quirguistão, Reino Unido, República Centro-Africana, República Checa, República Democrática do Congo, República Dominicana, Roménia, Ruanda, Rússia, Salomão, Ilhas, Salvador, Samoa, Santa Lucia, São Cristóvão e Neves, São Marinho, São Tomé e Príncipe, São Vicente e Granadinas, Seychelles, Senegal, Serra Leoa, Sérvia, Singapura, Síria, Somália, Sri Lanka, Sudão, Sudão do Sul, Suécia, Suíça, Suriname, Tailândia, Taiwan ou Formosa, Tajiquistão, Tanzânia, Timor-Leste, Togo, Tonga, Trinidade e Tobago, Tunísia, Turcomenistão, Turquia, Tuvalu, Ucrânia, Uganda, Uruguai, Uzbequistão, Vanuatu, Vaticano, Venezuela, Vietnã, Zâmbia e Zimbábue. E que nenhum bastardo ouse dizer que nós temos barreiras geográficas neste programa. É verdade. Zero barreiras. Para mim não havia barreiras. Eles nunca falam das mulheres na estação espacial. Olha, nunca os ouvi falar. Falha. Exato. Pronto. Mas, Nunca ouvi falar tipo, das mulheres que potencialmente possam existir em planetas semelhantes ao planeta Terra. Noutros, E realidades realidades alternativas. Noutras timelines, por exemplo. Não, mas é assim, para já não nos podem acusar de não falar da Europa. Há vários desses países têm quase a certeza que estão na Europa. Muitos destes estão, já estiveram ou vão estar. Vão estar, é verdade. Mas podemos falar especificamente de alguns países que estão aí, se quiserem. Sim. O Irão está muito nas notícias. Há uma série de protestos que têm sido liderados pelas mulheres do Irão, muito à volta da liberdade pessoal das mulheres de se apresentarem como querem, e que vêm da morte brutal e trágica nas mãos da polícia religiosa de Mahsa Amini, ou Gina Amini, que é o nome curto dela. Obviamente que isto depois há várias camadas aqui que se acumulam, não é? Entre a repressão do povo curdo, das mulheres especificamente. A própria teocracia, Irão, não é? A teocracia no Irão, que é um governo conservador ao extremo, não é? Que lá existe e bastante resistente a reformas. Eu não sei se têm alguma opinião, não sei como... Eu nunca vos vi dizer nada sobre isso, mas já não os vejo há algum tempo, portanto é possível que seja por causa E o Irão, por acaso, Irão só cinema. Só cinema. Bom, excelente cinema. Ótimo cinema. Direitos das mulheres não conheço, por acaso. A verdade também tem poucos. Mas, enfim, já há muito tempo que por acaso conheço, aliás, foi talvez há 10 anos, já, ainda no tempo do Facebook, que conheci uma ativista americana que já há imenso tempo faz esse trabalho. Ela é iraniana e cresceu nos Estados Unidos e já há muito tempo, já há mais de 10 anos certamente, que costumava falar enfim, é ativista e tentava interceder junto a mulheres que iam, mulheres na política que iam ao Irão para não usarem véu. Não sei, pronto, enfim, o meu conhecimento sobre este movimento já vem daí, só para que não digam que nós não queremos saber do Irão. Não, acho que é inspirador, não é? Quer dizer, a coragem, acho só inspirador a coragem que muitas daquelas mulheres estão a ter, mulheres e todas as pessoas que basicamente estão a juntar àqueles protestos, porque é uma polícia repressiva como costumam ser, e pronto, não sei. Eu achei uma coisa interessante, que foi, isto aconteceu na mesma semana em que uma mulher foi morta no meio da rua em Odivelas, enquanto as pessoas assistiam passivamente ou filmavam. E acabei por ver também esta semana um vídeo em que um homem no Irão dava uma chapada numa jovem por não estar a usar hijab e de repente foi completamente tomado por uma multidão de outros homens que o espancaram. Não estou aqui a dizer que a justiça popular é uma coisa que é sã, porque que é um incentivo, mas normalmente nós olhamos para o Irão, que machistas que eles são, que misóginos que eles são, e pronto, Odivelas não é assim tão longe, basta apanhar o metro até o senhor roubado. Pronto, isso lembra o caso da Kitty Genovese, que é daqueles que depois as pessoas já disseram que afinal não era real, e não sei o que mais, mas é um daqueles casos de psicologia coletiva que é muito conhecido, que é uma mulher que foi basicamente morta à frente de um prédio enquanto uma data de pessoas estavam a observar nos anos 60 nos Estados Unidos. E agora temos esta
realidade aqui tão perto, não é? Que aconteceu e ninguém Que fez nada. aconteceu pronto, não sei o que é que isso diz da cultura portuguesa, não quero generalizar também, mas pronto, lá está. É elogiar a coragem das mulheres Sim, iranianas. lá está, despoltou todo um movimento que já deu em motins, efígies queimadas. Sim, e espera-se, acho que toda a gente tem esperança que seja uma revolução que, lá está, leva mais direitos, leva mais liberdades, leva mais... Que seja uma revolução de facto, ou pelo menos force o governo a ter que ceder de alguma maneira. Pronto. Especialmente pensando que estas mulheres já tiveram direitos há umas décadas, não é? Sim, exato. Antes de uma sequência de interferências estrangeiras, não é? É isso que eu ia dizer. Se há alguém que deve estar muito a olhar para isto com muito interesse, serão com certeza os nossos amigos norte-americanos. Sim, eu espero que qualquer que seja a revolução que saia daqui não ponha em causa as trocas comerciais do Irão com os Estados Unidos. Exato. Trocas, salvo seja, porque caso contrário, vamos ter de ser contra. Para já somos a favor. Se isto vem a estar a um governo progressista que por acaso queira nacionalizar setores estratégicos, se calhar vamos ter de passar a ser contra. Isso é literalmente a razão pela qual foram lá interferir, não é? Porque eles nacionalizaram o petróleo persa, basicamente. Não correu lá muito bem. Isso não se faz, não é? Não se pode interferir. Não, mas eu acho interessante como já se está... existe uma onda de solidariedade internacional, claro. E bem, acho que se está a pedir... já vi pessoas a pedir boicotes e sanções e tudo o que mais. Sim, aquelas mulheres deviam estar, além de tudo o que já estão a passar ainda a passar fome. Exato. Doentes, como sem se medicamentos. o Irão já não tivesse Sim, sanções económicas, não é? Sim, para é um quem dos diz, países mais politicamente isolados do para mundo. quem diz que as sanções económicas funcionam. À segunda-feira criticar por não haver urgências de maternidade, à terça-feira pedir boicotes ao Irão, para que lá também possam sentir o que são... Exatamente. Que é a democracia. Pois, lá está. A democracia é quando tu Sim. não podes ir Não, ter um lá parto está. no hospital. Perguntem às meninas do Afeganistão e às mulheres que estão nas maternidades que existem no Afeganistão como é que estão esses boicotes, os congelamentos de dinheiro, porque, pronto, estão entre a espada e a parede, lá está, Exato. estão entre os talibãs e a completa dos casos. Mas é uma coisa um bocado difícil de... A mim chateia-me esta prontidão em exigir este tipo de ações, pronto, agressivas, externas, não é? Quando... E está-se a falar... Ouvi descrito como um apartheid de género, o Irão, não é? E como se a Arábia Saudita ou o Qatar... Exato, fossem diferentes. Não é? Ou uma data desses países, não é? Que vai muita gente... Lá está, eu não quero julgar as pessoas que querem ver o Mundial... Lá está, acho que é uma coisa... Não quero ser moralista, pronto, nesse aspecto. Mas... Eu vou ver em sites pirateados. Pronto, portanto. acho que isso é a coisa desde que a pessoa não esteja a dar dinheiro diretamente, suponho. Mas pronto, em relação... Lá está, existem estes países que são aliados, parceiros económicos, etc. O MNE apagou depois, mas celebrou o Dia Nacional depois do dia errado, mas celebrou o Dia Nacional da Arábia Saudita, que a partir de agora sei que é 23 de setembro. Mas depois apagou. Israel, claro, continua a ser um parceiro, apesar de ter considerado por muitas ONGs um apartheid. Pronto, não sei, as mulheres palestinianas também são mulheres, não é? Uma coisa de cada vez, está bem? Claro, não podemos sim, ir aos países todos. Pois, exato. Não vamos estar aqui a enumerar todos os países que existem no mundo. Não saímos daqui. Agora Nunca enumerámos os faríamos países isso. todos no mundo para dizer que somos sinceros, é um bocado idiota. Nunca Não, faríamos mas isso. a mim chateia-me porque... Sou um cérebro muito retorcido, teria uma ideia dessas, vou-te já dizer. Não, mas irrita-me... Preocupa-me alguém que fizesse isso mesmo. Seria repreensível. Isso para mim seria completamente normal, mas eu sou um bocado... Isso para mim é... Às vezes tens ideias loucas. Completamente. Sabes, és um Fora da monstro, és caixa. um príncipe, ninguém sabe. Eu gostaria de saber se vamos aplicar sanções à Itália ou não. É que eu ando... Também já me Desde essa questionei. ameaça, Desde não as é? primeiras sondagens que eu só ando a comer Não, perem, Domino's. desculpem, eu Com maior quantidade de análises possível. Eu, por acaso, no fim de semana não tive grande oportunidade de ver notícias, mas as que vi assim de relance, ganham o centro-direita. Qual é o problema de Itália? Sim. Está tudo bem? Sim, sim, sim. Ganharam os moderados, não é? Foi o que eu vi. Mais- Assim, eu não vi nada em profundidade, vi só tipo as letras. Sim, o oráculo, não é? Das notícias. Sim, As as gordas. headlines. Não queria dizer Não as queria gordas, dizer as porque não gordas. queria ser. Enfim, Pessoas com as IMC headlines. As que têm IMC superior a 30. As letras Os com... títulos, eu Certo. só li os títulos e disseram-me Manchetes. na RTP, as manchetes, RTP, a SIC,
que ganhou o centro-direita, porque é que havíamos de Certo. sancionar o centro-direita. De qualquer das formas, eu ainda não parei de sancionar a Itália por causa, eu não como Barilla desde a altura em que eles não saíram da Rússia, pois portanto, sim. acho que ninguém parou de fazer isso. Eu faço uma cena simbólica que é eu compro Barilla, mas como sempre bolonhesa. Que é para compensas com o nível de Bolonha? Não, que é com o vermelho, É para o me sangue. lembrar do crime que estou a cometer. Pronto, ok. Eu uso natas no bechamel. Pronto. Não é no bechamel, é na carbonara. Yeah. Pronto, ok. Estão a fazer a vossa parte, não é? Sim. Isto é que tipo Ananás na Starship Troopers, pizza. né? Yeah. Vamos a fazer a nossa parte. Então, basicamente, ganhou uma fascista, não é? Vários fascistas. Vários fascistas, exato. O Salvini ficou um bocadinho triste que até ficou atrás do Berlusconi. Quem te viu, quem te vê. Mas Já alegadamente, não é? Alegadamente fascista. teve- Alegadamente... Não, porque quer dizer, hoje em dia como é que tu podes dizer que eles são sim, fascistas, sim. não é? Não, comunistas... Eles dizem coisas não é? fascistas. Desde o Sócrates, não é? São todos. Sei lá, Kim Jong-un são comunistas. Possivelmente o Putin também, de extrema-direita, também é comunista. Musculada. Musculada. Mas A eles esquerda vêm radical musculada. musculada. Como Mas estes dizem. partidos vêm da região de Fasci. Pois, é o que tem que Estes podem, não é? Tem lá- Estes são Estes podem especificamente ser Itália. DOP, Itália, mas são dessa- DOP, são dessa fascistas região. DOP. São fascistas de DOP. Não, mas é uma pessoa que esta Cláudia Meloas, não sei como é se podemos traduzir o nome. São melões. Melões, Cláudia Melões, sou pior. Pronto, já é conhecida por dizer que o Mussolini era incrível, reproduzir discursos dele agora na Vitória, que os italianos podem andar de Que cabeça agora o erguida. Mussolini era Deus, fascista. pátria é e isso? família. Deus, pátria e família, uma coisa que nunca ouvimos cá desde Não, o nada. fim da ditadura, felizmente. Aqui Essa é cortou-se uma mal boa pela pergunta. raiz. Mussolini era fascista? Pois é, isso que eu estou a dizer. Ela, ok, estão a Agora dizer tu- que ela era fascista porque falava bem do Mussolini. O Mussolini era fascista. A gente tem que ir lá atrás, não é? Segundo, Só tem de ir à o- história, João. Temos que ir à Se história. pensarmos nisto, o José Rodrigues dos Santos diz que o Mussolini era socialista e marxista. Sim. Logo, se a Cláudia Melões gosta do Mussolini, isso quer dizer que ela também é Comunista. comunista. Pois. Logo, parabéns, grande vitória do Da classe comunismo. operária. Finalmente o comunismo ganhou em Itália. Não, realmente ela hoje esteve a falar sobre a ideologia woke Isso é Aquelas panelas. Sim. e o globalismo capitalista. Portanto, isso é claramente um discurso dos comunas. Claro. Claro. Os comunas são contra o globalismo. Nunca só vi um fascista a falar sobre identidades que não são as identidades patrióticas nacionalistas e nunca se viu um fascista a falar mal do capitalismo liberal. Nunca! Sim. Nunca! Especialmente não do capitalismo globalista. Nós nem tivemos cá um gajo que não deixava que as pessoas bebessem Coca-Cola por convicção pessoal. Pois. E orgulhosamente sós, não é? Nunca ninguém disse isso em Orgulhosamente Portugal. sós, tirando Mas Angola, normalmente Moçambique, o pessoal- Goa e Macau. Pronto, ok. Ou seja, eu sei que nas caixas de comentário de pessoal do Chega temos a questão do... Cena, isso, estes globalistas, estão chateados dos globalistas ganharem, não sei quantos, pá. Mas, normalmente, isso é uma coisa mais tipo PNR, não é? Tipo... Ergt. O Xalpice, não é? Tipo... Ergt. Ou Ergt, agora sim. Ou ADN também, esses também têm as preocupações com serem vacinados ou não. Mas o que é que vocês acham dessa mistura? É porque eu, por exemplo, fiquei muito surpreendido ao ver que o Mussolini, não, o outro, o Berlusconi, Certo? parece que foi substituído por um robô. Não sei se Sim. vocês Ele já é tipo repararam. da Disney. É um É. animatronic, não é? Essa animação Podia ser um personagem de um... está liso, o homem está liso e só olha para Não a fecha frente. os olhos. Não fecha os olhos, só olha para a frente. Sim. Há um parque em Itália chamado Il Mondo Piccolini e tiraram de lá, que tem os antigos primeiros-ministros, mas em cera e animatrónicos. Eles tiraram lá o Berlusconi e agora ele... Meteram em campanha. Só para assinar. Sim, ele diz umas frases, bunga bunga, não sei quantos, de vez em quando, assim, nos greatest hits. E as pessoas, e lá conseguiu 8% Mas eu- dos votos, ou o que é. Escutem, eu acho que é bom honrarmos os nossos antepassados. E se queremos falar de populismo de extrema-direita, temos que ir ao Berlusconi. Não foi o Trump, não foi o Bolsonaro, não foi o Nigel Farage, não... foi o Ele já lá Berlusconi. estava, Nós que não é? somos 90s kids, tu ainda és 90s kid, não é? Sou. 90s kids will remember this. Exato. Yeah. Para nós, o verdadeiro populista de direita, com lives, pronto, mas também era os anos 90, havia mais dinheiro, não havia Exato. tanto para explorar os meios das pessoas, era o Berlusconi. Ele era a figura do antissistema, que estava enterrado no sistema até aos sovacos, Um e fazia milionário o que lhe apetecia. ou bilionário Sim. que é antissistema, não é?
Sim, mas é uma coisa que sempre me chateia, é as pessoas agem como se fosse uma coisa nova e não parte de um contínuo, não é? Claro. Quer dizer, o mesmo discurso, o law and order, não sei quantos que o Trump usa, o mesmo discurso de America First. America First é literalmente um slogan do Reagan. Law and order vem do Nixon. Quer dizer, ele está só a buscar os greatest hits, não é? Isso é reciclagem de conceitos. Exato. E os fachos de hoje, não é? Tipo estes fachos light, não sei se são sucedâneos mas também estão a repescar basicamente. Aliás, estão a trilhar o caminho que lá foi posto por pessoas como o Berlusconi e muitos outros na Europa também. É interessantíssimo que isto é só uma nota muito rápida. Ontem eu vi um filme chamado The Last Supper. É um filme de 95 com o Cameron Diaz. Tem um cameo do Jason Alexander, de Seinfeld, o Costanza, que é um grupo de amigos jovens de esquerda liberal que criam uma tradição de todas as semanas convidam para jantar alguém de direita, conservadora, para a matar. E no final chegam ao topo da cadeia alimentar, que seria uma espécie de Alex Jones, Tucker Carlson, um comentador que só diz as coisas para ter audiências. E foi demasiado atual, e o filme tem 27 anos. Eu ia sugerir, quando começaste a dizer, eu ia sugerir, vamos implementar isso no nosso programa, e depois disseste para matar. Pois. Enfim. Não, podemos trazer pessoas de direita, eu não conheço nenhuma. Eu também não conheço, eu não tenho amigos de direita. O Rui Tavares, não estou a gozar. Piada, Catarina nós somos tão de Martins, esquerda. desculpa. Pronto. O Jerónimo de Sousa? O Jerónimo de Sousa é demasiado. Não, sim, se tiveres 16 anos, não é, e quiseres ser muito edgy, dizes sim, o PCP, social-democrata. vai estragar, não é? Reformista, pronto, podes Mas fazer sobre essa coisa da Sim. agenda globalista, capitalista, muito bem, ela opõe-se a isso. E que propostas é que ela diz que vai implementar? Ou fica-se pelo apontar matar dedo? refugiados, não é? Geralmente. Pois, lá está. Eu acho que ela vai atrás das justificações que eu também tenho lido em português. Um é a imigração. Eles foram obrigados através da imigração, e o outro é o socialismo. O socialismo dos... Uma coisa que vingou imenso. O socialismo que eles têm em Itália. Dos governos de Mário Draghi, por exemplo. Sim. Uma pessoa que... A socialista Troika, que foi lá impor regras socialistas, não é? E pronto, e o outro lá está, é a imigração, porque a gente não faz nada para... Portanto, quem está a mover esta grande conspiração mundial de globalização são as pessoas mais pobres da África, que vêm em barcos de borracha ter à costa italiana. Sim. Estas pessoas estão a engendrar um plano para ir, provavelmente, na melhor das hipóteses, entregar comida na Uber Eats ou na Glovo e dormir num quarto com lixo. E nem sequer querem ficar em Itália. Eles entram por ali adentro... E vão entregar pedidos por toda a Europa até chegar... Sabem, eu critico muito a direita, mas numa coisa eu tenho que dizer que admiro, para dar a mão palmatória, que é, encontram sempre a pessoa com mais poder numa situação para responsabilizar. Acho Eles que isso olham para um país e pensam, quem é que está aqui melhor? Exatamente. Quem é que são as pessoas com mais Quem poder é que e mais trabalha responsabilidade? 12 horas por dia, dorme a meio do turno num banco, volta a entregar entregas por 2 euros cada, em que nem fica com menos de metade. Quem é a pessoa que não tem uma folga? Quem é a pessoa que não tem um seguro de saúde, um seguro de trabalho, um contrato? Não é? É atrás dela que eu vou. Aparecem eles feitos Jezebel à frente dos pobres patrões a dizer podes-me pagar menos a mim. E eu, não é? A tentar os patrões querem pagar muito. Os patrões a dizer, olha, vamos assinar aqui um contrato de trabalho efetivo. Eles, não, eu recebo recibos verdes, fechem as fronteiras. É uma cultura diferente. Eu quero pagar bem aos italianos de verdade, aos italianos de bem, e vêm estes gajos doidos para trabalhar na lavoura. Roubam os trabalhos aos italianos que querem ir apanhar a pera lá da... A carne é fraca, não é? Eles não conseguem dizer não aos trabalhadores. Não é? Isso é uma coisa que me acontece muitas vezes. Dá-me vontade de trabalhar, eu tenho que me sentar e esperar que passe, não me consigo mexer. Já acabou a cena da Itália? Não sei se tem alguma coisa a adicionar em relação à Itália. Acho que também podemos falar do outro lado, que é o lado neoliberal escondido que está por trás. O que se passa na Itália não é que é verdadeiramente aterrador, porque nós achamos que Portugal está mal, e está, claro, para os jovens, mas Itália não esteve melhor para os jovens, nem está melhor para os jovens, eles continuam a emigrar. Mas é que Itália, atenção, Itália é uma economia enorme, não é? Quer dizer, não se Sim, mas com a grandes discrepâncias, não é? Exato, a parte mais difícil de perceber é essa, como é que a terceira economia da
da Europa não consegue dar resposta, não consegue ter boas condições para os seus jovens. Mas é super desigual, não é? Tu tens regiões que O se sul calhar, completamente em Itália, abandonado. que se calhar são mais pobres do que as regiões mais pobres em Portugal. Por acaso é interessante porque eles têm, a densidade populacional deles está muito bem distribuída, mas lá está, sempre houve essa diferença. Lá está, as regiões que chegam primeiro à Revolução Industrial, como foi o caso do norte de Itália, muitas das partes até eram austríacas, não dá para competir com os sicílios, com a lavoura... A ética para além com o turismo. Historicamente do que houve, da relação que houve entre o Norte e o Sul, e não sei se... Enfim, há uma grande contestação entre as pessoas do Sul e do Norte, obviamente, porque as do Sul são pobres e acham que as do Norte lhes roubaram as coisas, inclusivamente dizem que até os ferros dos caminhos de ferros foram roubados do Sul para o Norte. Isto ouviu de um italiano da nossa idade, da zona de Nápoles, e as pessoas, enfim, têm um grande, não é desprendimento, é não identificação com a Itália. Pois. Não identificação com o que está a acontecer. Itália é um país super recente, não é? Quer dizer, é um país com 120 anos, para aí. Não, um bocadinho mais. Foi 1860. Para nós, não é? sim. Somos É um país recente, há 900 anos. já andamos cá. Sim, foi aquela invenção dos Estados-nação, Itália, Alemanha, base, não é? Mas se pensarmos nisso, não é? Por exemplo, o outro dia estava ainda ali se estão a descobrir. Isto é uma fase, é normal. Nós ali por 1500 uma fase, e tal, adolescência. também andávamos bem assim. Sim, quando os jogadores do Nápoles chegam a Milão e são recebidos com bem-vindos porcos negros do Sul, uma coisa assim. Vocês sabiam que tipo, napolitano é uma língua? Sim. Eu não fazia ideia. É um dialeto. Aliás, a Itália está cheio de línguas, Sim. como toda a Europa estava, não é? Aliás, essa pessoa com que eu falei vive numa vila perto de Nápoles em que se fala albanês. Uau. Sim. Ok. Ele ainda sabe falar e a família dele sabe falar, e naquela aldeia eles, foi alguém da Albânia que foi para ali e começou aquela aldeia. Mas no sul de Itália tens imensos casos desses. Uau. É muito interessante estudar a colonização interna Pois. de Itália e a destruição dos dialetos e das línguas através da escola e da tropa e do serviço militar obrigatório. Sim. Não, quer dizer, Só para quem gosta dessas coisas. Que ainda Para quem não tem resiste... tempo para fazer outras, quem não tem que lavar a casa. Assim, Mas, por exemplo, as grandes cidades do Norte é que uma das grandes clivagens, dos grandes motores da extrema-direita italiana, antes era a Lega Nord, não é? Quer dizer, eles eram basicamente uma espécie de movimento separatista do Norte, em que basicamente diziam: nós estamos fartos de pagar para sustentar os pobres do Sul, os preguiçosos, não é? Os preguiços do Sul. Quer dizer, é uma espécie de dinâmica europeia. Engraçado, exato. Mesmo em Espanha tem essa conversa em relação à Andaluzia, portanto... Pois. Não, e há quem diga que na Catalunha também é um bocado o sentimento. Sim. E às vezes querem metê-la cá. Já ouvi aquela cena da produtividade no Norte, que é real. Sim. Às vezes já vejo umas... Já ouvi dizer também que há pessoas que querem, tipo, não é, Porto Galiza e depois o Sul que se lixe, Mas lá está, são aquelas dinâmicas, pronto, de reacionar as normais. Como é que tu tens de arranjar sempre forma de oprimir alguém, não é? Não, mesmo que seja dentro do teu próprio país, de te colocar numa posição de eu sou melhor que o outro. Mas repara, pegando no exemplo que tu deste, não é? Tiveste décadas, séculos de exploração do norte ao sul, e agora que existe tipo um mínimo de redistribuição quase simbólica, é tipo o quê? Nós pagarmos de volta, nós que construímos as nossas catedrais, não é? Com trabalho do não sei quantos, agora temos que dar a estes preguiçosos mafiosos do Sul, seja o que for, não é? Tipo, um RSI, tipo, não pode ser. Portanto, quando um país está dividido ao meio e se odeia entre si, quando dentro do próprio povo há divisões, proliferam discursos que estas pessoas, tanto tão cegas pelo ódio, não se apercebem, vão prejudicar ambos. É quase como se esta divisão fosse importante para a manutenção de qualquer coisa. É a agenda globalista. Exato, esquece. É isso. Não, mas lá está. Por exemplo, eu tenho ouvido agora falar às pessoas porque houve uma interferência, por assim dizer, da von der Leyen, não é? Em que supostamente... Foi avisar, não é? Foi avisar. Eu devia ter dito o contrário. Devia ter dito, não, eu quero que a Meloni ganhe, que é para os tipos maluquinhos do globalismo pensarem, se ela quer, se elas são amigas, não vou votar neste, porque ela também é uma mulher lagarto. Mas pronto, lá foi avisar e agora
ganharam, não é? Portanto, estas coisas correm sempre muito bem, porque agora têm que se aturar uns aos outros. Tu não gostas de ir votar e no dia anterior teres a chefe que alguém chefe não colocou, eleita, exato, a sim. chefe não eleita da União Europeia a fazer-te um ultimato? Mas já sabem que quando querem que uma pessoa faça uma coisa, ameacem-na. Exato. Se ela fizer essa coisa, que vai ter mais Exato. consequências. Eu acho que estranhamente isso funciona mais cá do que... Em Portugal funcionou, Em não é? Portugal funciona, não é? Quantas vezes é que usam a chantagem de Europa não deixa, Europa não mais quer? ou menos. Coisa? Não, as Estamos sondagens, vacinados. as sondagens as a sondagens, ok. apontar-te numa direção e Certo, tu ficas, certo. voto útil. O orçamento de Estado já foi passado cá, agora vai a Bruxelas. Aliás, vai a Mas Bruxelas quantos- antes de passar cá. Passou em Bruxelas, agora não vai passar cá. Então, Bruxelas, Quem é que que é uma manda coisa que nem realmente? existe, decidiu Exato. que o orçamento é bom. Alguma E depois vez chega alguém cá e viu não passa. Bruxelas? Bruxelas é Eu só vi de a líria noite. da Europa. Bruxelas está na sala connosco. Conheço bem pessoas a trabalhar em Bruxelas e tipo... E eu passei ali em Bruxelas, é uma cena real, com bué línguas diferentes e bué tipo, prédios. eu vejo fotos de Bruxelas e... Parecem gerados Fake. por inteligência artificial. inteligência Tipo, artificial. É tipo... uma placa numa língua, depois o autocarro noutra. Sim, isto Bruxelas estranho. não é Depois uma umas- cidade, é um umas alibi. passadeiras É arco-íris. tipo, estive em Bruxelas. Estás a ver o Triângulo das Se é que me Bermudas? entendes. Sim. É o Triângulo das Bermudas, mas para a União Europeia. Passa Para as orçamentos de pressas. Estado portugueses Onde o também. sol foi Parece. engolido, porque em Bruxelas o sol nem sequer aparece. Recusa-se. É onde os sonhos da juventude europeia vai morrer. Por falar em sonhos Sim. perdidos. Em sonhos perdidos? Eu tenho uma história para vos contar. Conta. É assim, o meu tio Raul, que é cubano, Ah, contou-me uma história Raul algo Castro? arrepiante. É que nós Só estamos a tu. falar de violações dos direitos É humanos. Raul. Raul, mas eu sou de Trás-os-Montes. Ok, ok. Hum. Raul. Não usas muito a carta de Trás-os-Montes, acho que devias Tenho de usar usar mais. mais, tenho de Pois usar é, mais. tens de É usar assim, eu mais. sou de Trás-os-Montes e o meu tio Raul, cubano, disse-me que ontem aconteceu uma coisa chocante no regime woke cubano. Globalista, woke. Globalista, Cubano. estamos a falar disso, o globalismo woke do LGBT, lobby gay, não sei o quê. Pois é, ontem era meia-noite e 2 agentes do regime cubano chegaram à casa do meu tio Raul, apresentaram-no a José e disseram: agora vocês são maridos. Não. Estou-te a dizer, Posso crer. todos os homens em Cuba estão a ser aleatoriamente selecionados para ter um marido. Sim. E a minha tia disse: então, mas ele é meu marido, como é que agora ele tem de casar com um homem? E eles: olha, Maria, eu tenho-me a informar, mas a Maria vai ser o Mário a partir de agora. Nós vamos pagar-lhe todas as hormonas, todas as cirurgias, tudo totalmente gratuito, mas tem de ser, porque não temos vagas. Mas no ela no vai convento. continuar na relação? Vai ser a 3? Sim, Depois ia perguntar é isso. uma polycool agora. Não é? Vais ter de escolher depois. Ok. É isso. Mas Com pode o ser uma referendo. família de 3 homens Pode. Sim, E o poliamores. avô também conta, o tio também conta. Eu acho que o E- objetivo e- é, no fim, acabarem todos casados. É Tem serem que ser todos só uma grande família. Exato. Isso Com um para grande efeitos, irmão. para efeitos fiscais deve ser incrível. ótimo. Quantos dependentes é que você tem? 3 milhões. Olha, o António Costa não Imagina tinha dinheiro se eles para fizessem nada. IRS, Há não é? outras coisas assim arrepiantes neste código da família que saiu. As pessoas agora são obrigadas, coagidas e forçadas a respeitar os seus filhos, a dialogar com eles, a amá-los, a Basta, respeitá-los. é tipo a determinação de Não, identidade eu de género que tem que respeitar. Tem- Que? respeitar. Espera. Tem Estás de a dizer- dialogar com as crianças, tipo, de igual para igual. Não podem bater nas crianças. O Estado diz que tu não podes bater na tua criança. Estás A a criança é dizer-me- tua, man. Estás a dizer-me que em Cuba aboliu-se de tal maneira a propriedade privada que nem os filhos são propriedade Nem dos os pais. filhos são tua propriedade, man. Ridículo. São do Estado, não é? Passam a ser Passam a propriedade do ser- Estado. Passam a ser propriedade do Estado. Ou por Isto dá uma outra, educação- de si próprios. Isso é que é Oh, chocante. Imagina, agora vais dar São a ancaros. responsabilidade do São teu cidadãos filho humanos. a si próprio, man. Que Eu já vais vi dar crianças tu- a comer vais- terra. Vais-lhes dar as ferramentas e as capacidades para eles se tornarem pessoas Falam, por si falam próprias. disso, falam de dar-lhes a educação, dar-lhes a informação, deixá-los ter acesso a informação sobre questões de sexualidade, questões de identidade, questões até políticas, tudo o que eles queiram saber. Tu, em vez de lhe dizeres, pá, estou a ver televisão, cala-te, tens de lhe dar, tipo, e pá, não sei. Se Toma um calhar- livro. Imagina, Eu a tua achei- filha diz olha, gosto de uma menina lá na escola, e tu, em vez de dizer, pá, cala-te, tens de ir. Pronto, existem pessoas que gostam de pessoas do mesmo género, não sei. Tens de fazer isto. Estás cansado do trabalho? Achas que queres fazer isto? Qualquer dia os homens em Cuba não se suicidam.
Ficam bem resolvidos, falam dos seus... Bem educados pela família, Sim, conseguem... choram, falam das emoções e deixam de se enforcar. Imagina isso cá, era uma tradição que se perdia. Para quem não consegue ver através das 6 camadas de ironia, houve uma votação esta semana em Cuba. Houve um referendo. Houve um referendo que já é o produto de um processo com alguns anos, já desde 2019, não é? Em que basicamente houve primeiro um referendo para se fazerem mudanças à Constituição, que já não era alterada desde 70 e tal, pelo que entendo. Tirar, entre outras coisas, que o casamento entre homem e uma mulher, para tirar referências muito específicas da família nuclear. Exato, coisas na Constituição que basicamente impediam um tratamento igual de todos os cidadãos. E houve, ao longo destes anos, acho que eu li 80 mil assembleias de bairro, ou seja, o que nós somos colonizados pelos ingleses, um town hall, ou seja, basicamente ou como se tentou chamar no PREC, Assembleias do Povo. Assembleias do Povo, ou seja, basicamente representantes de políticos irem falar com as pessoas, perguntar-lhes quais é que são as suas preocupações, perguntar o que é que elas querem da lei. Uma coisa que me parece altamente ditatorial e autoritária. Sim, é este tipo de coisas. Não consegui acabar a frase sem um bocadinho de ironia, desculpa. Não, é isto. Em vez de simplesmente chegarem com uma lei e dizerem, olhem, bora votar. Sim ou não? Foram perguntar às pessoas, olha aqui, sei lá, a questão da família. Como é que é a tua família? Conta-me um pouco sobre a tua família. O que é que tu tens a ver com isso, man? Não consigo imaginar viver num país onde tu tens que participar ativamente na vida política. Eu já voto 4 em 4 anos, põe a cruz. Tem que ser ao domingo. E se não for, pronto. Imagina, se nós tivermos um parlamento com tipo 40 e tal % de abstenção, pronto, olha, estava de sol, foi à praia. Vocês sabem que eu estive numa reunião na sexta-feira e, entretanto, uma das pessoas que lá estava dizia, em que se estava a falar sobre uma lei, que foi um decreto-lei que foi aprovado. E uma das pessoas que lá estava dizia, eu não percebo porque é que isto tem de ser assim. Eu acho que eles primeiro deviam começar connosco aqui e nós dizíamos o que nós queremos. E só depois é que eles faziam a lei. Eles estão uma pessoa do PSD. Sim, mas devias avisar. Então eu fiquei assim, avisa ou não avisa? Não, dizias-lhe assim, não, isso é assim que funciona em Cuba e é assim que funciona o PCP. Tens a certeza que é isso que tu queres, minha amiga? Porque pode parecer bonito na teoria, não é? Mas depois sabemos que no papel não funciona, na prática. Pois. No papel funciona foram quantos cubanos é que votaram? 75%. Yeah. Isso dá uns milhões valentes. Segundo notícias... Foi 4 milhões a favor, 2 milhões contra. Segundo Notícias ao Minuto, foi uma baixíssima participação. Cerca de 75% é baixo. Eles ainda estão a ver... Mas foram todos obrigados, não é? Foram todos obrigados a ir votar. Sim, foram a casa. Os outros 25% agora estão onde? Não, é isso, eles estão a retificar e amanhã passa para 100. Ok, exato. Não, por acaso é impressionante. E mais, esta coisa da participação dá coisas que estragam completamente a noite eleitoral. Nós cá em Portugal temos aquela cena da noite eleitoral, tipo, são 8 da noite e ficamos todos... Parece que é um concurso, 8 não. A hora em que dão assim as primeiras... Sim, ficamos todos... não estava nada... O quê? A maioria absoluta do PS não estava nada à espera. Estes gajos têm tanta participação popular desde o início do processo de execução do Código da Família, que já diziam uma semana antes da votação, isto deve passar, porque tipo, achamos que para aí 60% das pessoas estão a favor. Estás-me a dizer que essas pessoas não olham para a política como uma disputa entre adversários? Estou-te a dizer, nem havia sondagens. Então depois quem é que ganha? Como é que tu votas sem sondagens? Mas havia a expectativa. Não havia sondagens, havia a expectativa. Pois, com 60%, mas eu vi, não sei se foi como é que eles chegaram a esse número, mas a verdade é que passou com 67%, ou 67%. Sim, ele já, uma semana antes, a única sondagem que havia era o próprio gajo que estava a propor a lei, a dizer, achamos que para aí 60% das pessoas estão a favor. Mas é interessante comparar isso, por exemplo, com o processo para a nova Constituição chilena, que basicamente foi... Ok, querem um referendo? Querem uma Constituição nova? Sim, muito bem. Vamos fazer... Aqui estão eleições para uma Assembleia Constituinte. Elegem-se. A Assembleia Constituinte faz um esboço, não sei, supostamente falou com vários grupos. Houve pessoal de direita lá que ficou muito chateado por representantes soberanos indígenas terem direito a participar e a falar, não é? Mas redigiu-se lá a tal Constituição, aparentemente globalista woke. E depois surpreendem-se de ir a uma eleição e ganhar, perder, como é que é, 52 das 48, não é? Tipo Brexit.
E depois fazem-se sondagens e tipo, não, as pessoas continuam a querer uma nova Constituição. Mas a verdade é, se calhar se as pessoas tivessem sido mais envolvidas diretamente no processo, se calhar não estavam surpreendidas. Não havia pelo lugar às conteúdo da campanhas Constituição. também. Exato, e não havia lugar também para as campanhas, porque dialogariam todas as suas dúvidas antes de terem de votar e não se deixariam levar pelas diferentes campanhas de vota sim ou vota não, não é? Sim, basicamente a tentar dizer que a Constituição tinha, não é? Vai-te obrigar a casar com um homem, se és homem, coisas do género. Não consigo imaginar como é que deve ser viver num país onde as tuas decisões políticas não dão invariavelmente numa alternância entre dois partidos políticos diferentes que estão completamente tomados por certas famílias e alinhados em 90% das questões. Exato, que genericamente são a mesma coisa, tirando se calhar de algum direito humano aqui e ali. Não, é isso. Qual é que esfaqueia, enfia a faca até meio, qual é que enfia a faca até ao final, até ao cabo. Não percebo. Como é que as pessoas imagina a ansiedade, vivem? é tudo política. É tudo política, então. Não, imagina. Não tens um momento de descanso. Assim, eu não sei se em Cuba tem televisão, se calhar não tem, mas cá está. A cena deles não poderem chegar a casa e ter em todos os canais, imagina que eles tinham assim vários canais, como nós aqui na democracia, onde pudessem ver ao vivo, em direto, assim, o pulsar da democracia. Cá está, com pessoas que sabem de facto de democracia. Sim. 3, 4 pessoas abastados, ou seja, quer dizer que têm mérito, não é? Que sabem que não estavam ali se não percebessem nada do que estão a dizer ou se mentissem. A gritar uns com os outros, mas sempre em torno de temas muito bem definidos à partida. Tipo, imagina, seria impensável teres um comentador a dizer que o Putin é de esquerda, por exemplo, não é? Tipo, Cuba lançou há pouco tempo um programa. Pá, eu adoro quando Cuba lança programas. É um programa lançou mesmo? Cuba lançou. Sim. Lançou. Vocês o programa que Cuba lançou foi como? É assim, quando Cuba lança um programa, neste caso um programa educativo, normalmente corre bem. Pá, Portugal devia lançar mais como Cuba lança. Também acho. Sabiam que a televisão cubana dá para ver cá? Sim, é Cubavision. Cubavision? Não sabia. Excelente. Parece tipo RTP2, acho que eles veem muito novelas mais brasileiras lá. É possível. Cubavision é muito... Lembra o programa que dá antes do Preço Certo, das notícias locais? É um bocado isso. Okay. Não só, também tem tipo... Epá, achei um bocado ideológico. Porque eles, ao que parece, querem bué convencer-te que eles lá em Cuba são bué da cultura, estás a ver? Então estás a ver Cubavision e de repente aparecem lá, sei lá, um programa de 2 horas em que bué pessoas, tipo, não muito conhecidas sequer, vão só à televisão tocar, cantar... uma guitarra, um piano, mas um recital. Sim, o povo! O povinho. Olha, um pormenor interessante sobre a votação é que vocês podem ir neste momento ao Twitter, provavelmente lá estarão já, e podem que é uma procurar... coisa que infelizmente podes fazer a qualquer momento, que é ir ao Twitter. É um grande problema na sociedade, um flagelo até. Mas podem procurar hashtag código sim e hashtag código no, N-O, e podem ver cubanos mostrar o seu apoio ou desaprovação da medida. E, inclusive, no código não, podes ver pessoas a segurar o seu boletim de voto em que votaram não, a mostrar a sua cara. Quem diria num país... guarda as contas e vai ver daqui a uma semana se ainda estão lá, não é? Não só têm Twitter, como podem mostrar que votaram contra o que o governo apoiou. Pá, tu achas que são atores pagos? Eu acho que são todos atores pagos. Eu acho que são atores pagos vindos diretamente de charters de Miami. Não, alguém meteu aquele anúncio da Randstad, lá o que era. Ou então são pessoas cubanas que, pronto, são homofóbicas e têm o direito a dizer isso e têm o direito a receber um diálogo em relação a isso. Repara, neste inferno ateu de Cuba, pelos vistos, a Igreja, tanto a católica como as várias evangélicas, fizeram campanha, veja-se lá, pelo não. Portanto, que é uma coisa que nunca aconteceria numa ditadura, não sei, pronto. Acho interessante. Interessante como é tão diferente da caricatura. Mas também, qualquer dia, aboliram a família nuclear, pagam as cirurgias de resignificação de género. Pagam tudo. É que depois eles têm tantos médicos, podem-se dar ao luxo dessas coisas, não é? E inventam parece de repente, que tirar medicina é para qualquer um. Uma vacina contra o cancro. O cancro nem se cura com vacinas.
Também... Mas isso é E a peer cena- reviewed? Isso é peer reviewed? Só por Só entre eles, só entre eles. Por cubanos. Não, conta. por acaso a verdade é que já está a ser investigado num hospital em Baltimore e o investigador... A do pulmão, não é? Do Sim, cancro do pulmão. e o investigador estava muito interessado e diz, mas quer dizer, nós estamos... Não falando sobre o regime que existe em Cuba ou que existe aqui, não tem nada a ver, porque nós também não concordamos com a ditadura da Arábia Saudita e importamos coisas de lá, portanto, porque é que eu não posso investigar este Até produto nos que eles Estados Unidos, desenvolveram? pois, a biomédica, quem diria que um país, não é, isolado, há 30 anos decidiu investir em biomédica, um país que tem metade do nosso PIB, a mesma população, metade do nosso PIB, e tão avançado. E aquela fanfarronice de um país com a mesma população de Portugal ter decidido fazer não uma, não duas, mas 3 vacinas contra a Covid. O que é que acharam disso? Nós também não tínhamos uma. Não Era uma tínhamos, que nunca inalada. tínhamos. Não, é assim, Havia uma que se inalava. Nós falámos disso. Teríamos uma inalada, Teríamos. como é que Era aquela... inalada, não é? Sim, não era Sim, vacina, faz era lembrar aquela vacina. piada do Era inalou. Porto Era só que eles queriam o financiamento do Estado português. Quem diria? E o Estado não deu. Espera aí, então os cubanos, com metade do nosso PIB, conseguem financiar 3. Pois. Em Portugal não conseguimos Mas financiar. O eu Estado acho- português já tinha o acordo feito pela Úrsula com a Pfizer. Tens que dar bué dinheiro à CUF. Vou dar dinheiro aos cientistas do meu país, vou dar dinheiro à Mas Úrsula eles para não, ela dar aos eles não eram os cientistas eles eram os cientistas do teu país. Não, mas eles eram uma empresa Sim, privada. mas eles fizeram o que supostamente se deve fazer no nosso sistema, não é? Que é arriscaram o seu capital, supostamente. Sim, cá está. Não, É que não. nem sequer eram- Eles não queriam arriscar o seu capital. Ok, ok. Eles Pronto, queriam. mas eu estou Porquê? Se calhar porque o mercado foi monopolizado. Atenção, eu Pois, queria. Eu estava a elogiá-los, ou seja, eles não são os pobres quaisquer que estão a investigar para a FCT. Eles têm a sua empresa privada, Têm a sua muito empresa. bem. Incentivo. E o Estado não prefere incentivar os ainda maiores do que eles? Estranho, Tipo, não é? as Pfizers. Pfizers E isso é É estranhíssimo. estranho, é estranho. Fica aqui, deixa-me só deixar uma manchete para uma eventual casualidade. Se alguma vez em Cuba houver algum decreto que retire direitos, podem escrever, por exemplo, Cuba lançou decreto que endurece a ditadura. Pronto. Muito bem Incrível. pensado. Take Olha, notes. quero só deixar uma nota que sei que ativistas trans em Cuba estão a tentar lutar por algumas mudanças na lei também, portanto, lá está, a democracia não para, não é? Mesmo quando Cuba lança uma... A democracia não para. A democracia não para. Mas isso é bonito, essa coisa, lá está, a democracia não para. Sim, Nós aconteceu isso. tomamos a democracia como uma coisa estanque. Sim, Vais ali ao Campo Grande, vês um Mário Soares, fundador da democracia. Pronto, a democracia está fundada, Está está aqui, fundada, está está firme. Fundado. Siga, tenho mais Mas que eu- fazer. Eu, Faço-lhe um orçamento, quanto é que fica a democracia? Isto 24, Uma 3, cruz 7. no Costa, puma, pronto. Está feito, sabes é para o ano. sabes que a nossa Quatro. Constituição... Daqui a 4 anos, 24 daqui anos. de uma vez por ano. É... Ou 5 se for o presidente. Não é? Podes ir numa viagem Eat, Pray, Love para a Índia, voltas numa pessoa completamente diferente. Não sei, a nossa Constituição original é muito bonita e fazme entender Sim, a os nossa americanos. democracia de facto cá não parou, sabe? Pois, exato, esse é que é o problema, regrediu, não é? Tipo, Ao menos temos eleições livres. Não te sentes livre sempre que vais votar? Eu é que era? sinto o meu voto que vai diretamente para o lixo, porque Exato. eu sou do És Círculo de Castelo Castelo Branco. Mas, portanto, tu tens uma escolha, não é? Que é PS, PSD, debulhadora. São os Sim, 3 votos exatamente. possíveis no Castelo Branco, Porto Alegre e vários outros distritos. Isso é democracia. Vila Real, Bragança. Ilegal, Bragança. Ela Guarda, sabe Viseu. que ela é de Trás-os-Montes. Eu sou de Trás-os-Montes, eu não sei se já disse isto aqui, mas eu sou de Trás-os-Montes. Muito bem. Alguma nota final queiram falar? Eu sei que... Não matem os Não velhinhos, matem era os isso que eu velhinhos. queria dizer, pronto. basicamente. Estás a falar de um caso horrível que Um caso horrível no lar de Buliqueime, no lar da Santa Casa Misericórdia, como sempre, pronto, vamos ser processados pela Santa Casa da Misericórdia. Parece Não, é que só o- porque são 90% dos lares são deles, Exato, não é? Portanto, exato. Parece que agora o João Soares está, isto é uma nota, o João Soares parece que vai para casa, vai substituir o Santana Lopes, não sei se ainda é o Santana Mas qual é Lopes. que é essa pipeline de, como é que diz, Presidente de Câmara de Lisboa para Presidente da Santa Casa de Misericórdia? Tacho, não sei. o Moitadeu explicou-me.
Aparentemente eles são sócios da Santa Casa e depois também há eleições, mas depois anunciam-te o João Soares vai para, isso significa o quê? Mas Como é que há eleições? ele é provedor, mas ele é provedor de quê? Estamos em Portugal, é democracia a funcionar, Claro. as pessoas fazem Ele é sondagens. filho do Mário Soares. É que eu achava Antes filho das do fundador. eleições, há as sondagens. É que eu achava Não, que filho se... do mérito Lá está. familiar. Sim, Filho eu do achava dono. que era que todos os provedores que eu conheço, porque há vários provedores em cada Santa Casa, não é? Porque há muitas Santas Casas, eles primam por ser muitos, os santos. E todos os que eu conheço foram, não sei, são sempre pessoas bem relacionadas, não é? Deve ser só coincidência. Um caso, queres resumir muito rapidamente? Houve uma Basicamente, houve uma morte, houve várias mortes. O que despoltou a polémica foi um vídeo de uma senhora claramente subnutrida na cama do Com hospital, escaras. acamada com escaras muito profundas, coberta de formigas. Uf. E depois já houve mais outras situações que vieram à tona. Houve inclusivamente um ex-funcionário que disse que não só havia maus tratos por negligência, havia maus tratos com Físicos, violência, sim. maus tratos físicos com violência. E esse funcionário disse claramente que a falta de cuidados médicos adequados, a total falta de cuidados médicos adequados para determinadas doenças, diabetes, o que seja, encurtou a vida a muitos dos utentes. E isto está-se a passar e não se passa só em Bulicame, passa-se em Carcavelos, passa-se em Trás-os-Montes, passa-se em Castelo Branco, passa-se um pouco por todo lado, porque, mais uma vez, o nosso Sistema Nacional de Saúde não falha só na saúde mental ou na saúde dentária, está a falhar e vai falhar nos cuidados paliativos e nos cuidados da terceira idade. Nós falamos da eutanásia, falamos da segurança social, de que não vai haver dinheiro, e estamos a deixar os velhinhos morrer, e os betinhos que falam que não se pode deixar os velhinhos morrer, não os vejo a fazer nada, eles falam, mas não os vejo a fazer nada. Se calhar estão na direção da Santa Casa. Pois, lá está. A nossa direita populista aparentemente não quer saber realmente dos portugueses que estão a morrer às mãos de pessoas negligentes e muitas vezes mal intencionadas, com interesses ainda maiores, porque isto não é uma coisa que seja das funcionárias, os funcionários não são naturalmente maus. Que têm, não é? Sim. Que estão a tentar incidir este caso nos funcionários, não é? Isto vai acabar com a culpa foi do funcionário que não limpou e devia Basicamente ser é isso. feita a Não implica limpeza. nenhuma mudança institucional, não é? Tu trocas as Exato. pessoas, acabou, Exato. pronto. O processo Mas acaba aí. do que eu consegui ver de ter estado a estudar um caso parecido, nunca é dos funcionários. Normalmente os funcionários são coagidos, são ameaçados com represálias e acabam por ter que dar comida má, muitas vezes fora do prazo, comida insuficiente, às vezes não há um enfermeiro ou uma enfermeira, não há um médico que vá lá uma vez por semana no mínimo, e depois acaba sempre por cair por cima dos funcionários que não têm como lidar com 30, 40 idosos 24 horas por dia. Mas isto vem de cima, e não vem de cima de uma diretora, se calhar vem de cima de um dono, de pessoas que tiram fotos com presidentes da República, com primeiras damas, pessoas com muito dinheiro, pessoas se calhar que nem sequer são portuguesas e que têm uma grande cadeia de lares por toda a Europa. Sabes lá porquê? É um dos grandes negócios, não é? Modernos, porque basicamente decidimos que, pronto, os velhos é preciso escondê-los em algum sítio, não é? Sim, já não são produtivos. Já não são produtivos. Alguns também são um bocado feios. Pronto, isso lembra-me... Estão velhos e cospem para o chão, ou são homofóbicos, ou dizem coisas racistas. E o que é que as famílias vão de fazer? As famílias vão se queixar e depois têm de levar os velhos consigo para as suas casas? Pois, não é? Isso. Portanto, mas isso também não dá, porque são por um não casal que trabalha o dia todo, os putos estão na escola, não tem condições para pagar cuidar. um enfermeiro pelo menos 12 horas por dia. Fecha-se os olhos ao que se vê porque não há outra hipótese. Sim. Lembra-me um dos grandes monstros da história, Jeremy Corbyn, ter proposto um sistema nacional de cuidados, basicamente que além de lares, não é, públicos, era uma das propostas do manifesto de 2019, que também, lá está, faria milhares e milhares e milhares de empregos e faria dar cuidados adequados a pessoas que claramente não têm cuidados adequados. Mas nós... Já têm lá todos os nossos enfermeiros, portanto... Exato, e eles lá está, tal como nas creches existe esta tradição salazarenta de depender do setor social, como se chama,
da igreja ou da Santa Casa. Alimentá-lo, não é? E alimentá-lo. Não é despender, é alimentá-lo. Sim, exato, é ao contrário. Exato. Dás-lhes o dinheiro e depois não escrutinas. Exato. E por muito boa que tenha sido a medida de financiar creches gratuitas, a verdade é que enquanto não houver creches públicas, não vais conseguir chegar a toda a gente. E é a mesma coisa para os lares, pronto. E é uma lacuna enorme que lá está, o mercado não vai resolver. Porque não é lucrativo, simplesmente. É lucrativo tratá-los o pior possível. Não é lucrativo tratá-los condignamente. Pronto. Era o que eu tinha a dizer sobre isto. Não matem os velhinhos. Como ter creches não é lucrativo, ter escolas não é lucrativo, distribuir correio não é lucrativo, ter hospitais não é lucrativo, etc. Se alguém souber as moradas dos acionistas do CTT... Ainda andas a pedir isso. Tem uma carta lá. Eu estou Ele tem uma encomenda em casa. Ele vai enviar uma carta. Estou tão farto. Mas essa é a merda, farto. que se tu quiseres mandar uma bomba de plástico numa caixinha, não chega lá. Não, eu Tem não de ser... exato. Não, Vai arrebentar eu não quero- no pavilhão, no caixo de Não, há agora o serviço CTT Expresso, para quem esteja a pensar nestas coisas que são time sensitive, eles até à meia-noite já os vi por aí, portanto, vocês chamam o vosso Uber CTT e ele entrega a vossa Pagas bomba. uma taxinha, né? Pagas uma Sim, taxinha. deves pagar uns 5 euros e eles isso Só dizer fazem. uma coisa, um correio registado, antigamente, no território nacional, chegava tipo no dia seguinte ou passado 2 dias. Imaginem uma carta demorar um mês, eu perguntar onde é que está, dizer está extraviado, está perdido, vamos ativar o seguro. Que é Não registada. está cá. Não sabem onde é que está. Permanência do objeto, sabe? Depois eu mandar uma segunda carta, portanto, eu pagar para mandar uma segunda carta para garantir que chega à pessoa, e depois, nesse exato momento, a carta é descoberta. E entregue. Estava em Não, Cuba. no mesmo dia, assim que eu pago, tipo, aquilo é tipo uma máquina de vending ou uma coisa assim que é. Depois uma segunda tu- moeda que lá, empurra a ficou primeira lá. moeda. Exatamente. E empurrar a outra caixinha e encontraram a carta. Tiveste a abanar a tua vending Pá, machine. é surreal o estado. Como nos em casinos, que- quando tu achas que estás quase a perder, ganhas. É surreal. E depois gastas mais dinheiro e perdes. Mas pronto, mas eu não quero mandar bombas, não quero nada disso. Eu Quero a minha carta, meu. só quero que eles enviem a porra da carta. Literalmente é só levar uma coisa do ponto A ao ponto B. Eles são os correios, é o trabalho deles. Exato, é literalmente Existem há o trabalho tipo deles. 500 anos. São Começaram uma a empresa correr mais mal antiga de quando? Portugal. Sim, O que é que exato, aconteceu? Começaram a correr mal. Depois de 500 anos, quando é que começou a correr mal? Foi ali pá, em 2013, 14, não foi? O Quando CTT dava um lucro, mesmo. Tipo, Claro que davam. Toda a gente precisa de mover coisas de um sítio para o outro. ainda por cima agora, não é? Tipo, Podiam competir no mercado ibérico com as transportadoras. Podiam. Mas não Bruxelas não deixou. Bruxelas. Isso de Bruxelas não. Isso é aquela música do Tino, é? Eu queria ser mais bem pago, mas Bruxelas não deixou. Que balança, Bruxelas. Enfim, Grandes momentos. repertório, grandes momentos musicais. É a magia do direto. Exatamente, vivemos numa sociedade. Olha, muito obrigado, vemos para a semana. Para a semana. Amanhã. É, Para a semana, eu acho que agora episódio. vão ser episódios Ser diários, não é? diário. Especial diário. Vamos ter Diretos. um episódio em permanência na sua grelha televisiva, Sim. 24 sobre 24 horas por dia. Todos os nossos pensamentos, todas as nossas emoções. Vamos convidar diálogos. Raul Castro, Jeremy Corbyn e o José Sócrates. Especial fascismo em direto com Cláudia Molens. Não, Jorge Molens. Não, quem é ele se chama? Georgina, em Georgina. português seria Georgina Georgina Molens. Molens, pronto. Incrível. Excelente nome para um act drag, digo eu. Parece o nome de contra-informação. Pois é. Contra-informação. Contra-informação. Boa semana. Saudades. Boa semana, portem-se bem. Não Adeus. desesperem. Nós vivemos numa sociedade democrática. Ainda por cima na sociedade em que vivemos. Mas uma sociedade desigual é uma sociedade onde somos todos mais infelizes. I don't want to live in a society. Vivemos numa sociedade. Nós vivemos numa sociedade. Vivemos numa sociedade que vale a pena. O problema é quando nós vivemos numa sociedade You know, we're living in a society